Tem uma coisa que está fazendo você criar muito menos conteúdo do que deveria. E não é criatividade. Também não é falta de tempo e também muito menos falta de dinheiro. Isso se chama atrito. E aí você pensa assim, eu queria fazer esse vídeo, mas eu precisava daquela lente. Se eu tivesse com essa outra câmera, eu ia conseguir fazer um outro tipo de imagem usando aquele outro tipo de lente. Com certeza, se eu tivesse aquela luz que eu vi outro dia no vídeo daquele meu criador conteúdo, puta, ia ficar aquele cenário incrível. E o microfone? Poxa, vou comprar um DJI Mic Mini? Não, eu quero aquele topzera. Isso tudo cria ruído. E na realidade, o que é atrito? Eu não estou falando exatamente de uma produção complicada. Você pode ter certeza que é muito mais profundo que isso. Atrito é qualquer coisa que fica entre você e o ato de produzir. É você ter uma ideia e antes mesmo de você começar a pensar em executar, você começa a pensar assim em tudo que está faltando. Poxa, faltou aquela lente. A minha câmera não faz isso. A minha câmera, se fizesse aquele outro tipo de imagem, e a luz? Minha luz eu não consigo regular a potência. E aí acontece uma coisa que você começa a não produzir, porque você passou a maior parte do tempo pensando nos equipamentos que você poderia ter. E esse atrito fica muito mais evidente quando você não tem dinheiro suficiente para adquirir aquilo que você acha que você precisaria para começar a criar conteúdo bom. Porque daí você começa a olhar para aquilo que falta, daí você vê aquele teu criador com aquela câmera maravilhosa, você vê aquele outro com aquela luz que você sempre quis, você vê aquele outro criador com aquele microfone top, e aí você já bota na tua cabeça a lista do que você precisa, e quando você vê o que você realmente tem, aí você entra em desânimo, e esse desânimo na realidade é o atrito. E aí você está colocando a criação depois da aquisição, quando que na realidade você tem que primeiro criar para depois adquirir. E aí você conseguiu entender a relação do atrito que eu estou querendo mostrar para você, o que está dificultando para você começar a criar o atrito? Presta mais atenção numa coisa. Na real, você tem que procurar uma maneira que facilite a tua produção de conteúdo, que não tenha nenhum tipo de ruído. Hoje em dia eu tenho produzido muita coisa com o meu iPhone 16 Pro Max. E não é pela questão de ser um iPhone 16 Pro Max, porque o telefone com certeza ele não substitui a câmera profissional, mas com ele sim você consegue produzir talvez um conteúdo sem ruído, porque você já está com ele ali, você não precisa escolher lente, você não precisa escolher nada de muito especial. É aquele equipamento que você tem e é com ele que você vai produzir. E aí você percebe que esse ruído começa a ficar... ele não existe. É só você e o equipamento. E eu não quero dizer que o celular salva vidas. Não é isso, galera. É justamente o contrário. Eu escolhi esse equipamento para eliminar vários tipos de ruído que eu tinha nas minhas produções. Produções que você vai fazer só para redes sociais, não precisa ter esse ruído todo, entendeu? Com o que você tem aí você consegue produzir. E quando eu estou falando desse ruído, não necessariamente você precisa ter um celular. Se você já tiver uma câmera melhor, por exemplo, eu tenho uma Canon 80D, com esse equipamento você já consegue fazer um trabalho incrível. Então, com o equipamento que você tem agora, você não precisa criar ruído para ter outras coisas melhores, porque com esse equipamento você consegue executar o serviço que precisa ser executado. E você pode ter certeza que esse ponto de vista muda tudo. Menos atrito, com certeza é igual mais profundidade. Porque quando você está eliminando essas pequenas decisões, você está ganhando uma coisa muito mais importante: energia mental. E essa energia mental, ela acaba indo para o conteúdo, para as histórias, para a sua escrita do teu roteiro, para todas as ideias que você tem para criar esse conteúdo incrível. E talvez essa seja a parte mais importante dessa conversa, tá? É sobre não deixar a produção desse vídeo atrapalhar a sua criação. Porque olha só, pensa nisso, se você tem uma câmera que consegue fazer você produzir 3 vezes mais, ela pode ser uma ferramenta para você muito melhor do que uma câmera muito mais cara e lentes muito melhores. E existe um paradoxo muito interessante nessa conversa, porque quanto mais equipamento você tem, mais dúvida você vai ter do que usar e mais atrito você vai gerar para a sua produção. Qual câmera eu vou usar? Qual lente? Qual perfil de cor? Qual bateria? Qual iluminação? Qual codec? Qual LUT que eu vou usar depois? Olha quanto ruído você está causando para criar uma produção que não vai te gerar tanto dinheiro. Cada uma dessas decisões parecem até pequenas, né? Mas juntas elas vão se acumulando e chega uma hora que explode. A criação de um conteúdo simples não pode virar um evento enorme. Esse vídeo aqui não é sobre celular é melhor que câmera, porque isso não é. Celular não é melhor que câmera.
Ele é mais fácil e gera menos ruído, só isso. Se você precisa de uma câmera profissional, usa uma câmera profissional, não vai trabalhar com o celular. Existem vários trabalhos que você não vai conseguir acessar com o celular na mão. Você vai precisar de uma câmera profissional. Principalmente se você trabalha com cinema, documentário, filmagens, esse tipo de coisa. Com certeza, né, existem situações que equipamentos específicos fazem toda a diferença numa produção. A questão é, o equipamento que você tem está facilitando ou dificultando a sua produção de conteúdo de hoje? Porque talvez o problema não seja você não ter o equipamento certo. Talvez o problema esteja sendo de você acreditar que precisa daquele equipamento para produzir o que você acha que você precisa produzir com o que você tem. Na realidade, pode ser que você esteja achando que você precisa do equipamento certo para começar a produzir, né? E aí eu gosto de pensar numa regra muito simples, olha só. Então pensa comigo, se a câmera ou o celular que você tem agora te permite fazer o trabalho que você está querendo fazer, para de pensar na câmera melhor e executa o trabalho com o que você tem agora. Porque na realidade o objetivo não é ter o setup melhor de todos, o mais bonito. É fazer o conteúdo chegar nas mãos do seu cliente com o equipamento que você tem. E isso com certeza é o que importa. Então, ó, vou fazer um desafio para você. Nas próximas 24 horas, pega o equipamento que você tem, o seu celular, a sua luz, o teu microfone e produz um vídeo e posta ele. Esse daqui é o desafio zero atrito. Eu quero ver você postando e me marcando aqui nos comentários dizendo: Morlima, eu postei. E eu vou lá no seu canal assistir esse vídeo. Desafio concluído. Quero ver quantas pessoas vão parar de procrastinar por causa dos equipamentos que acham que deveriam ter e vão produzir o primeiro vídeo hoje ou amanhã. Me marca aí nos comentários. Já segue aqui o canal para não perder nenhum vídeo que eu solto por aqui. Eu sou o Cláudio Morlima e te espero amanhã no próximo vídeo.